Cadê o padre? Deixa eu receber. Padre Amadeus, tudo bem, padre? Seja bem-vindo ao nosso programa. Fique à vontade. Homem abençoado. Por favor. Nós estamos aguardando também. Já chegou? Já? O João Carvalho, nós vamos falar, padre, dessa história. Eu fico temeroso, sinceramente, padre, porque a gente sabe que na história do mundo existem vários suicídios coletivos, né, por conta de religião, de paixão. A gente sabe que o que mais mata no mundo não é assassinato, não é guerra, são guerras religiosas. Né? As pessoas explodem o corpo perto de outras pessoas. E o que eu fico temeroso é porque surgiu informação ontem que ele teria deixado veneno lá. Né? E eu fico com muito medo. Eu vou mostrar a matéria, na sequência a gente já conhece essa história de verdade, às 7h14 da manhã, quero a participação do público. Depois de várias denúncias ontem aqui no Bom Dia Meio Norte, repercutiu em toda a imprensa, dezenas de pessoas continuam confinadas a mando do homem que se diz o profeta de Deus. Ele acredita que o mundo vai acabar no dia 12 de outubro. Antes, eu quero olhar nessa câmera fechadinha aqui e dizer o seguinte: esse mesmo profeta, ele tem entrada no 11º DP por charlatanismo. Charlatão. João Carvalho, o que é charlatão, João Carvalho? Nesse caso aí, charlatanismo é o exercício legal da medicina, né? Dizendo que cura. Dizendo que cura sem ter conhecimento suficiente, médico ou científico. E não curou coisa nenhuma, viu? Não curou coisa nenhuma. Vamos acompanhar a reportagem. Por enquanto, a rotina é a mesma. Cerca de 113 pessoas continuam acreditando na palavra de Luiz Pereira da Silva, de 43 anos, que se diz profeta, e manter a crença de que o fim do mundo será daqui a 3 dias. Por que é tão difícil eu dizer para as pessoas? As coisas do mundo são do mundo, as coisas de Deus são de Deus, mas as pessoas são apegadas mais às coisas do mundo que é de Deus. Ele diz, mas nós moramos nesse mundo. Eu digo, mas não era para ser assim. Aquele que mais tem as coisas aqui no mundo é rei, e aqueles que não têm nada. E Cristo disse, o reino dos céus é dos pobres. Por que é que os pobres são pisados? Então todo mundo está pisando no reino dos céus, ainda os dias de hoje pisam no reino dos céus. Nós temos que ir atrás dos necessitados e oprimidos mesmo. E é isso que eu faço, eu sou denunciado por isso. Nós vivemos somente em espírito, como diz o Senhor. Vocês têm que adorar a Deus em verdade e em espírito. As línguas que nós falamos é como se as pessoas não entendessem. Porque o próprio Senhor, Deus diz, nas Escrituras mesmo, que nós seríamos caluniados, defamados e levados até os tribunais. Se vocês prestarem atenção, todas essas coisas estão acontecendo. E nas Escrituras ele diz, por vocês fazerem o bem, serão chamados de impostor e de falso profeta. Vocês verem algo falso aqui, eu abro as portas para vocês e para a justiça. Eu não tenho nada a temer com a justiça, nem do mundo e nem de Deus, principalmente. Antes as pessoas vinham aqui apenas para fazerem orações, mas desde o dia 1º de outubro, todas elas passaram a ficar confinadas. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. É o caso de Antônio Rodrigues e Francisco dos Santos, que mudaram toda a vida e abandonaram as famílias para estarem aqui. O papai ensina nós, né? Você acha que a gente tem um medo, né? Mas a gente tem que ficar em cima da verdade. Né? Ele ensina vocês? Ensina nós a respeitar todo mundo, né? Orar, saber falar com o pessoal, né? Para não se complicar. Deixei de fazer tudo que era errado que eu fazia no mundo. Tudo que pertencia ao inimigo. Eu deixei de fazer, de beber, de prostituir, de usar droga. Deixei de festa, deixei de xingar, entendeu? E tudo isso que nossos profetas ensinam através do anjo de Deus, que veio para nos ensinar e se preparar para o grande dia que está se aproximando. Porque aqueles que estão na lei de Deus, aqueles que estão seguindo a Deus de verdade, cumprindo toda a lei de Deus e falando somente a verdade, será arrebatado. Você de casa tire suas próprias conclusões. Ele diz que o mundo acaba sexta-feira às 4 da tarde. Eu estou recebendo em nossos estúdios o pastor Marcos Sérgio e o padre Amadeu Matias, duas figuras super respeitadas, queridas por todos nós e pela sociedade piauiense. Vou começar pelo padre. Padre, como é que o senhor avalia uma situação dessa? Como é que nos tempos de hoje, com tanta informação, ainda pode ocorrer uma coisa dessas? Nós lamentamos que as pessoas se coloquem numa atitude de seduzir as outras para, sobretudo, os menos esclarecidos, que dá a impressão de que o moço também não tenha uma formação
intelectual, acadêmica, para também liderar um grupo, se coloque então, né, defendendo ideias que a gente sabe que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Então a gente lamenta que haja pessoas que se deixem, como dizer assim, seduzir por isso, não é? Para a Igreja Católica, o fim do mundo. O fim do mundo nós esperamos assim. Nosso Senhor disse que acontecerá esse fim, mas que o Pai do céu, ele enquanto estava na terra, disse que só o Pai do céu sabia. Então nós não, nas Sagradas Escrituras, no início os primeiros cristãos, o pastor também poderá falar sobre isso, os primeiros cristãos achavam que o mundo ia terminar logo, que Jesus iria logo voltar para restaurar o reino dos céus. Mas depois eles entenderam que o tempo é dado o tempo para que a gente então viva e vá servindo a Deus. E a gente espera que isso aconteça, mas nós não fazemos isso anunciando o dia, a hora. Né? Nós não temos... Como é que a gente vai saber sobre isso, por caridade? Pastor, e ele diz nas entrevistas que já foi de muitas... já passou por muitas igrejas. Ele tem 106 pessoas confinadas em vários quartos. Como é que a igreja evangélica vê uma situação dessas? Bom dia, Elson, bom dia, padre, bom dia a todos. Isso não é de hoje, Elson. Essa coisa, quem conhece um pouco dessas maluquices, lembra, por exemplo, de 1806. Por exemplo, começaram a dizer que uma galinha em 1806 colocavam ovos e que nos ovos estava escrito Cristo voltará. Até que um homem observou uma galinha colocando o ovo e viu que não tinha nada de Cristo voltará. E as pessoas começaram a... Né? Quem não lembra de William Smith lá dizendo que o mundo ia acabar em 21 de 1943, depois mudou para 44. Quem não lembra do cometa Halley, que disse que na cauda do cometa Halley tinha Pastor, e sexta-feira chegou 4 da tarde. Eu tô doido para chegar sexta-feira, 4 horas da tarde. Porque esse cara vai levar uma sola boa depois das 4 da tarde, boa, para aprender a não enganar as pessoas. Veja bem, a Bíblia diz, Mateus, é só ler a Bíblia, é só conhecer um pouquinho de Bíblia. Mateus 24 fala, os próprios discípulos perguntaram sobre isso, indagaram Jesus, perguntaram, Jesus, quando é que vai ser o fim das coisas? Quando é que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Ele falou assim, Atos capítulo 1, verso 6 diz, não compete a você saber nem data, nem tempos, aquilo que só Deus estabeleceu. Mateus 24 fala sobre isso, e lá o 36 diz, ninguém sabe senão o Pai. E ele lá em Mateus 24 diz que surgiriam falsos profetas. Então eu estou doidinho para chegar sexta-feira, 4 da tarde, para esse camarada. Mas é mais um maluco da vida. Então a igreja vê isso como uma maluquice. Se olha para o cara vê que o cara não tem formação nenhuma, na verdade não tem nenhuma formação. E aí entra em contradição pior ainda. As pessoas, esposa deixando o marido, onde Deus está nisso? Desagregando famílias. Desagregando famílias. Instituição mais sagrada. Ele casando menores. Casando menores. Deixa eu fazer uma pergunta para o padre. Padre, o que eu fico preocupado, eu falei no início do programa hoje, na história do mundo, existem vários suicídios coletivos por conta de... E ontem uma mãe fez uma denúncia aqui através do telefone que tinha deixado veneno para todo mundo tomar sexta-feira. Quer dizer, ele defende, então, uma tese e ele quer ser o autor desse fato, né? Quer dizer, ele quer fazer isso. Quer dizer, a gente entende que a religião, ela vem para melhorar o ser humano, mas a religião, ela vai ajudando a gente a conviver com o mundo, em harmonia com o mundo, e a respeitar o mundo como criação de Deus para o ser humano. Nós não temos esse ponto, nós podemos até prever o fim do mundo se a gente leva em conta os desastres ou o uso que o homem pode fazer, digamos, da bomba atômica ou de instrumentos letais para a humanidade. Mas dizer isso como autoridade, que autoridade a gente tem sobre que o sol vem ou que o sol vai? Isso são coisas que Deus deixou para nós e que a gente vai admirando e respeitando e preservando e caminhando nesse mundo para fazer o bem e não para meter medo nas pessoas. A religião não vem para meter medo, mas para libertar. Padre, qual é a mensagem que o senhor poderia deixar? A mensagem para o telespectador que está assistindo? Na sequência eu vou pedir ao pastor
para que as pessoas do parque universitário, ontem uma mãe ligou desesperada, uma tia, porque os 2 sobrinhos estavam lá, tinham pedido, não estava indo mais para a escola. Qual a mensagem que o senhor deixa para a mãe de família, para o pai de família? Uma mensagem que dou, de um lado a gente respeita a liberdade humana, mas por outro lado a sociedade precisa ter critérios para proteger as pessoas. Se as pessoas estão correndo risco de vida, por que a gente não pode intervir nisso? Por que nós temos que ficar olhando de braços cruzados, esperando que esse moço, porventura, dê veneno, como o outro aqui das Guianas fez, para que, então, se cumpra o que ele disse? Então, eu penso que a sociedade, quer dizer, o Estado, as autoridades, promotoria, tudo isso precisa tem que se manifestar, agir. Né? Pastor, isso é loucura mesmo? Eu só digo uma coisa, talvez esse cara não esteja nos assistindo, porque ele só vê filme lá sobre o Apocalipse. Assiste, mas doutor. Talvez ele vá assistindo agora. Eu vou falar uma coisa para você, camarada. Eu tô doido para chegar sexta-feira, 4 horas da tarde, para tu levar uma sola boa. Aprenda uma coisa, meu filho, você está me ouvindo. Fica preocupado com o fim do mundo não, porque isso só cabe a Deus. E outra coisa, se você estiver pensando que 4 horas, sexta-feira, 4 horas da tarde, vai acabar tudo, vai pagar tuas contas, camarada. Tem que trabalhar, entendeu? Você tem que trabalhar porque não acaba coisa nenhuma. E nós, como igreja, nunca podemos ficar calados. Nunca. Você, meu filho, que está me ouvindo aí, está dentro dessa casa, está ficando meio maluco, sai daí, vai trabalhar, cuidar dos teus filhos, cuidar da tua casa, entendeu? Cuidar da tua casa. E a polícia precisa estar atenta. Ontem a polícia agiu. O 11º foi lá, junto também o Joatão foi lá. O problema é que os caras não querem prestar nem queixa. Não tem o que Só fazer. que existe, a sociedade crianças, tem que ter um não, mecanismo. No caso das crianças, não tem que haver. Olha, uma mãe ligou queixa. agora As dizendo que a filha dela, de 6 anos de idade, não quer sair de casa com medo do mundo acabar. Com medo do mundo acabar. Então, essa mensagem que eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, o mundo não vai acabar coisa nenhuma, continue sua vida tranquila. Há um fim do mundo, sim. Há uma espera que nós, como cristãos, esperamos, que é a volta do Senhor, que é a volta de Jesus. Isso é bíblico. Agora, que é amanhã, depois de amanhã, que é daqui a um mês, daqui a um ano, né, isso é tolice, é Qual besteira. o desafio que você faz, pastor, para eles? O desafio é o seguinte, eu quero desafiar o seguinte, a me encontrar sexta-feira, 4 horas da tarde, para me olhar para tua cara safada e poder dizer para você, crie vergonha na sua cara, vai trabalhar e não... Para de impedir a vida das pessoas de trabalharem e de viver a vida deles, entendeu? Será que ele é doido, pastor? Não, isso é uma... Quando o cara começa a querer ser sábio demais, a Bíblia diz que se torna doido. Primeiro dá para perceber, sem nenhuma crítica aqui, que ele não tem nenhuma formação. O cara é um Zé da vida que talvez não conseguiu nada na vida e começa a inventar coisas. E isso manchando a ideia cristã de pastores, de padres, de líderes que a vida inteira estudam, trabalham e se dedicam e que as pessoas muitas vezes começam a fazer uma comparação uma coisa com a outra. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Nós defendemos a racionalidade humana que vai sendo iluminada pela fé e a fé que ilumina a racionalidade humana. Perfeito. Por isso, nós olhamos para o mundo dentro dessa perspectiva. Perfeito. Bom, pastor, muito obrigado pela mensagem. Tá feito o desafio, hein? Desafio. Tá feito desafio. Eu encontro ele aqui, ó. Aqui que é bom. Não, aqui eu não quero, não. Talvez a gente não vai ter tempo nem disso. Obrigado. Porque tem os amigos deles esperando ele depois. Agora, não, mas eu vou dizer uma coisa. Sexta-feira eu vou montar um link na porta da casa. Eu disse ontem que eu estava querendo uma confusão grande com ele. Sexta-feira vai ter. Eu, no fundo, minha ideia não é de loucura, não. É de espertalhice. Sabido demais. Tanto é que ele se apoderou de bens e vender a casa de valores de algumas pessoas. Eu vou ligar. Como é que vem um arrebatamento? Ele disse que não vai precisar de nada e para que ele quer? Eu vou ligar para o meu amigo Alessandro, o maior delegado desse estado. O delegado dá uma investigada na vida desse cara, rapaz. Saber das contas, tá recebendo 14 mil de um lado, 7 mil do outro lado. Aí ele mandou, uma pessoa ligou agora dizendo que ele colocou fogo no monte de Bíblia lá agora. O cidadão é outra loucura. Que loucura. Disse que está distribuindo vai colocar fogo na Bíblia de algo que ele está crendo. Vai negar a palavra de Deus. Ele fala em Deus e queima a palavra de Deus. Está provando que se fala da palavra, fala da Bíblia e está queimando a Bíblia.